Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar com você. Que bom ter você mais uma vez aqui nos nossos canais da AD Blue. Fique conosco para esse bom conteúdo. Compartilhe, já deixe o seu joinha aí para sempre receber os conteúdos que publicamos aqui. Hoje, último dia do nosso Congresso Geral dos Homens de Honra. Logo o pastor Lediel já vai apresentar o nosso convidado que esteve abrilhantando a nossa festa aqui na The Blue desta segunda-feira de congresso. Eu quero já agradecer a Deus por 4 dias de congresso que tivemos agora nesse final de semana. Foi fantástico o derramar de Deus e muitas almas para Jesus. Agora vamos conversar com ele, que foi o nosso convidado. Vamos apresentar então. Antes disso, que Deus abençoe você, alegria tê-lo com a gente aqui, mais um podcast na The Blue, hoje com os Homens de Honra. Está aqui o pastor Abel, que é o coordenador dos Homens de Honra, e o convidado todo especial é o pastor Alex Gonçalves, vindo diretamente do Rio de Janeiro para trazer uma mensagem dos céus aqui para os irmãos da The Blue. Bem-vindo, pastor, e já dê a sua saudação de abertura. Pai do Senhor, pastor Lediel, pastor Abner. Como é bom poder estar aqui na The Blue, que noite extraordinária, desfrutamos da glória de Deus. Me sinto honrado de estar nessa igreja que é um referencial, né? Pastor Newton, a convenção, Deus seja louvado. Que noite, os homens de honra hoje receberam a porção da glória de Deus. Na verdade, o ambiente, né? Desde sexta-feira o ambiente já está denso e para mim é uma honra estar aqui. Amém, nos sentimos honrados pela sua presença. Nós queremos conhecer um pouquinho mais, né, sobre a sua vida, sua história, trajetória, e quem sabe a gente possa também explorar algum assunto, né, importante para abençoar a vida dos nossos espectadores. O objetivo do podcast é sempre esse, né? Nós, através de vida, testemunho, edificar aqueles que estão nos assistindo e um pouco de informalidade, né? Porque o público tem aquele ambiente mais formal e tem que ser, né? Mas aqui no podcast a gente também conhece um pouquinho dos bastidores. Pastor Alex, fala um pouquinho sobre a família, a cidade que mora, como tem sido essa jornada de pregação e um pouquinho também do início do teu ministério. Sim, aproveitar que estamos aqui no informal, né? Sou carioca da Gema, Rio de Janeiro, vascaíno, esposo da Érica, pai do Alex Filho, que tem 9 anos. O ministério, eu prego a palavra de Deus, na verdade, há 20 anos, né? Viajando assim com intensidade desde 2012. Então, já se vão aí 12 anos pregando a palavra de Deus. Antes já pregava, né? Pastorei uma igreja também. Sim. Pastorei uma igreja, sim. Tenho meus dias específicos para estar na igreja também, né? E há 24 anos que me encontrei com Jesus, me apaixonei por Ele, entreguei minha vida para Ele, pretendo gastar minha vida na presença dEle até o arrebatamento. E é muito recompensativo, né? Participar de cultos quase todos os dias e ver vidas se rendendo, ver que a gente está conseguindo fazer um pouquinho, né, da nossa parcela para contribuir para o reino de Deus. Enfim, o básico para a religião é isso aí mesmo. Eu estou aqui até, preciso da tua ajuda para a gente poder continuar, né? Eu vou perguntar então, pastor Lediel, Homens de Honra lhe acompanham? Acompanha suas ministrações, né? E tem muito interesse em conhecer quem é pastor Alex, né? Sim. Fale um pouquinho, pastor Alex, o que fazia antes, né? De pregar, esposa, quantos filhos? Como é que foi todo esse início da sua vida, sua história? E como que Deus te encaminhou para o ministério da itinerância e agora pastoreio? Sim. Então, o filho, eu falei que só tem um, né? É o Alex Filho, coloquei meu nome nele, né? Qual a idade dele? 9 anos. Na verdade, eu tenho 21 de casado, né? Minha esposa, ela é casada comigo há 21 anos, mas a gente planejou primeiro o filho, depois não veio, e aí a gente precisou fazer um tratamento, tanto eu quanto ela, e aí depois de muito tempo, lá vem ele, né? Mas hoje ele veio com juros e correção monetária, que a gente fala que veio acelerado. Veio acelerado, né? É a nossa paixão hoje, é o Alex Filho. Então, outra pergunta foi, pastor? O que fazia antes? Então, eu sempre trabalhei, né?
Desde 11 anos de idade eu sempre trabalhei. Perdi meu pai com 10 anos. Perdi meu pai com 10 anos, daí então eu precisei ali de alguma forma tentar ajudar a mamãe. E sempre fui para cima mesmo, sempre trabalhei com carro, com oficina, entrei de ajudante, depois comecei a entender isso. Aí depois, meu último trabalho secular, né, antes do ministério, eu trabalhava com carros, com pneus e consegui também abrir uma loja de balanceamento, alinhamento e vendia pneus, borracharia. Pequeno empresário. No Rio de Janeiro mesmo. No Rio de Janeiro, né? A minha cidade é uma cidade da Baixada Fluminense, né? Eu moro até hoje lá, eu me mudei de lá, depois voltei para lá, mas a minha raiz mesmo é ali que eu conheci minha esposa, né? Na verdade eu sou oriundo lá de Madureira. E aí fui para Japeri trabalhar. E aí conheci ela lá, ela me entrelaçou, né? E aí, hoje a minha casa é em Japeri, é uma cidade da Baixada Fluminense, né? A minha casa é ali hoje e nem pretendo, assim, por enquanto, sair dali não. A igreja também que pastoreamos é ali, né? A gente tem um laço com as ovelhas ali também, por mais que eu estou uma vez por semana lá na terça-feira na igreja. E tem pastores integrais ali. O senhor comentou na mensagem que o senhor foi ao seminário, isso antes ou depois de casar? Olha, isso foi antes de casar. Assim que eu aceitei a Jesus, eu já comecei aquela sede, aquela fome. Para mim era tudo novo, né? E assim, há 24 anos atrás, assim, o evangelho, na verdade, era outro formato, né? Aquela coisa que você precisava aprender de qualquer forma, não que hoje não seja. Mas a sede era tão grande que eu comecei onde que eu vou receber mais? Né? E começou aquela procura, alguém falou, vai para um seminário. Eu falei, mas eu posso? Né? Já tinha um ano e alguma coisa de crente. E aí eu procurei um seminário, me matriculei. Né? Eu tive até uma experiência, pastor Abner. Agora, mês passado, eu tive uma experiência, eu tocando nesse assunto aí, até me tocou aqui. Quando eu entrei no seminário, as coisas não estavam tão boas, né? Eu tinha para 20 anos, né? 21 anos. E aí as coisas não estavam tão boas porque eu já estava querendo me desvincular. A sede era muito grande, é meio que inexplicável. Do trabalho secular, eu queria fazer alguma coisa para Deus. E eu lembro que nessa época, não sei explicar como, mas estava uma crise que eu não conseguia, entrei no seminário, paguei as primeiras mensalidades, não conseguia pagar a mensalidade do seminário, e não era uma mensalidade tão cara, né? E eu, com vergonha daquela situação, eu peguei e fui até o diretor do seminário e falei para ele assim, olha, eu vou ter que me desligar porque eu não consigo pagar as mensalidades, né? Inclusive, na verdade, eu vou até falar algo aqui que se um pastor amigo meu ver esse podcast, ele vai se lembrar e vai dar risadas, né? Tinha um pastor que estudava comigo, hoje ele é pastor, né? E ele estudava lá comigo no seminário e a gente não tinha dinheiro para poder pegar o transporte de volta para casa. Eita. Pensa. Só que tinha um buraco no muro da linha do trem que a gente descobriu o buraco e entrava por ali. Para pegar o trem. Para pegar o trem. Porque... Já pedi perdão a Deus, né? Pelos calotes que nós precisamos dar naqueles dias na empresa de trens. E eu só descobri que tinha um buraco porque eu vi o pastor entrando, né? Que era colega. Aí eu falei, mas não, cara, eu não tenho dinheiro para poder pagar a passagem. Sim. Aí eu falei, cara... Tempos difíceis. Cara, quer saber? Eu também não tenho, não. Eu vou contigo. Uhum. E a gente ficou fazendo isso durante algum tempo, mas quando melhorou a gente parou, né? E aí eu cheguei para esse diretor do seminário e falei com ele. Ele virou para mim, é um senhor ancião, ele tá em vida hoje, né? E aí ele falou para mim assim, se você parar de estudar a palavra de Deus aqui no seminário, daqui a 4 anos você vai ser o mesmo. Uhum. E se você continuar, daqui a 4 anos você vai ser uma ferramenta melhor nas mãos de Deus. Eu falei, mas como é que eu vou continuar? Eu não tenho recurso agora, eu fico com vergonha. Ele falou assim, quando vier alguma cobrança, não é com você. Eu vou deixar você estudar aqui até você ter condição de pagar. Olha. E aí, aquele ano foi sem pagar mesmo. Ele abençoou sua vida. No ano seguinte, as coisas normalizaram, né? Acho que crise todo mundo atravessa. Uhum. E de repente isso aí vai até
tocar em alguém. Seminarista passa por muitas crises. E aí, no ano seguinte, as coisas normalizaram. Eu paguei o ano anterior. Olha. E paguei o ano seguinte adiantado. Mas assim, ele me marcou com aquela atitude do seminário. 4 anos de seminário. Ele me marcou com aquilo ali. Então, quando foi agora no mês passado, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, né? E uma voz dizendo assim, você poderia vir pregar no meu congresso aqui na igreja? E era ele. Olha só. que E era ele. Queria ver se você tinha uma agenda para nós. Eu falei, pastor, eu posso estar pregando em qualquer lugar, mas eu vou aí. E graças a Deus eu estava vago também, eu fui lá e ele já está um senhor, né? Eu abracei. Ele falou, eu tenho visto o que Deus tem feito através da sua vida, eu tenho acompanhado. E eu falei, a culpa é do senhor. Ele se lembrava? Com certeza, né? Ele falou assim, Pastor Alex, o senhor está falando com o seminarista aqui também. Também. Glória a Deus. E ele se lembrava, então, da Não, cena, eu falei, do episódio? ele lembrou, ele ficou o ano inteiro ali, né? E ele falou, aí ele se emocionou, né? E eu falei, a culpa é do senhor, se aquele dia o senhor me manda embora, eu não ia ter o que dar, né? E ele se emocionou, chorou. Então, assim, tem gente que marca a nossa vida, né? E o investir em pessoas, né, é algo maravilhoso, né? Porque a pessoa, ela acredita no chamado que Deus tem para aquela pessoa que está ali e só a eternidade vai revelar, né, mistérios que ainda nessa vida a gente não vê, mas no seu caso teve a oportunidade de reencontrar, Sim. agradecer, Não, abraçar, olha, e eles com certeza são muito edificados, né, desse encontro. eu acredito assim que foi para ele assim um renovo, né? Esse ano, esse mesmo seminário, ele acabou se desintegrando esse ano e foi agora ser parte de um departamento da Assembleia de Deus, lá onde ele congrega. Sim. Mas assim, eu encontrei ele no final agora do seminário. Ele já está bem idoso, mas é alguém que assim marcou a minha vida e tem gente que marca, né? Sim. Falando sobre esse assunto, pastor Alex, nesse início, então, agora saindo do seminário, entrando, quem sabe, né, ministério, quais foram as inspirações, quais os pastores que você se inspirava, os pregadores que você se inspirava? Sim. O pastor Abner tinha feito essa pergunta, né? Como é que começou, como é que foi a inspiração? Assim, eu sou dessa época, né, de 20 anos atrás. Então, nós que somos assembleanos, tínhamos essas... Eu sempre, quando eu entrei no seminário, né, eu entrei porque eu já estava me inspirando. Era uma fita daquela VHS, aquela outra que a gente colocava no gravador, né, que a gente virava com a caneta. Né? Eu passava a noite ouvindo aquilo ali. E quando, nos Gideões aqui, que tinha aquelas fitas que a gente assistia no videocassete, né? Eu alugava nas locadoras. Então, assim, esse tempo, é impossível a gente não lembrar de quem nos inspirou. Né? Marco Feliciano, que divisor de águas que foi para o nosso país. Né? Semana retrasada ele foi pregar lá no Rio de Janeiro, eu fui lá e sempre batendo a minha continência para ele, porque ele dividiu águas. E inspirou né? uma geração. Não tem como não lembrar de pastor Gilmar Santos. Meu Deus, que homem, que graça, que unção. Né? Eu lembro que uma vez, pastor Abner, hoje o senhor é um dos organizadores ali do congresso, junto com o nosso presidente, pastor Gilmar, e eu estava no meio daquela multidão ali em 2005. Gilmar Santos vai falar. O Gilmar Santos estava pregando. Eu lembro disso. Teve uma hora, o pastor Gilmar, aquela graça dele, né? Teve uma hora que ele falou assim, ó, vai trovejar. Diante dos céus, eu chego a arrepiar porque eu lembro. Deu um barulho no teto daquele ginásio, como se fosse a telha balançando. Mas caiu um temor. Sabe? E a glória de Deus era palpável, né? Então, assim, essas referências, o próprio pastor Napoleão, que marcou o tempo dele. Então, assim... Ouvia todos eles. Sim, é impossível você não se lembrar desses homens, né? Que te inspiraram, que foram desbravadores,
Pregava aquele evangelho que mexia, e mexe até hoje, né? A maioria deles está aí, está em vida. Alguém assim que eu sentia que pregava para mim, e eu até uma vez pregando, citei isso aí lá nos Gideões mesmo, pastor Luiz Antônio da Luz. Que homem, sabe? Eu sou amigo do filho dele hoje, mas uma vez ele estava pregando, ele apontava o dedo, parece que eu estava sozinho naquele ginásio, ele apontava o dedo, ele pregando uma vez, que ele também tinha suas inspirações, ele falou uma vez na mensagem assim, ó, eu estava pregando aqui, e eu vi quando o pastor Gesiel Nunes Gomes apontou o dedo para a multidão, e eu estava lá na multidão, e eu senti que aquele dedo era para mim, e hoje eu estou aqui, o pastor Luiz Antônio pregando. Sim. E ele falou assim, eu estou apontando o dedo para você agora e estou falando que você também vai pregar aqui. Olha só. Entendeu? Eu queria desmaiar lá na cadeira, né? E assim, e quando eu fui lá pregar uma vez em 2014, que o pastor Cisino me deu uma oportunidade lá no ginásio, e eu contei isso e eu falei, agora eu estou apontando o dedo para você. Né? Já teve gente, depois que pregou, ela falou, aquele dedo era para mim. Então, assim, são homens que nos inspiraram, né? Eu poderia falar de outros aqui, mas já citei pelo menos esses 4 aí. Sim. Né? Grandes inspirações. Grandes inspirações, né? Pastor, sabe, os homens de honra, como já disse, né? Acompanho muito o ministério do pastor Alex. Quando que o pastor Alex começou a ter, as agendas do pastor Alex começou a ganhar o Brasil? Como é que foi isso? Então, hoje eu dou uma mentoria para pregadores também, né? Sim. Eu tenho, durante 1 mês e meio, eu fico sempre com 20 alunos, né? E essa mentoria é individual. Um ano? Não, eu fico durante 1 mês e meio. Um mês e meio. 1 mês e meio com 20 alunos. Entendi. Né? Que a gente trabalha mais ou menos aí em 5 semanas e uma... De maneira online ou presencial? Online. Né? E elas são individuais, né? Sim. E Deus, eu vou chegar lá na pergunta que o senhor fez. Você começa a pregar na tua igreja, daqui a pouco você começa a pregar no bairro vizinho, né? E Deus, ele trabalha assim. Daqui a pouco você recebe um convite para pregar no município vizinho, você já acha que é pregador nato, né? Pregador intermunicipal. E se você for no intermunicipal, daqui a pouco você é convidado para outro estado, é o ápice para você, né? Enfim, é uma fome, uma sede. Eu lembro que uma vez eu fui pregar no Vale do Jequitinhonha, eu andei 24 horas de ônibus para poder chegar lá. Eu nasci lá. Então, você pensa, sair do Rio... É mineiro. É mineiro? Oh, povo abençoado de Minas, né? Eu vou em Minas. Um carioca, mineiro. Eu vou em Minas com muito doce de leite, muito queijo, volto de lá mais gordo. Então, assim, eu viajei 24 horas de ônibus com um sorriso aqui. Não tinha cansaço, não tinha reclamação, entendeu? Cumprindo. Às vezes hoje o pessoal não quer andar uma distância de carro de 200 quilômetros do aeroporto. Não estou criticando quem faz isso, cada um sabe da sua saúde, cada um sabe da sua resistência, mas a chama era tão acesa, meu amigo, que não tinha tempo ruim. Quanto tempo de ônibus? Então, Deus, ele faz assim, você prega aqui... Gradativo. Daqui a pouco ele abre para você pregar e vai acontecendo normalmente. Né? Então, eu já pregava, vou responder a pergunta agora. Em 2012, eu estava lá em Portugal. E aí, eu fui pregar num trabalho de missão lá, e quando eu cheguei lá, quem é que estava no trabalho de missão? Pastor Cisino. E aí eu já tremi a perna, né? Porque pensa, eu vi o pastor na fita do videocassete, né? Aquele jeitinho dele, que ele levantava a mãozinha. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu fui almoçar e ele estava na mesa e eu ia pregar numa sexta-feira lá. Ia pregar e já ia voltar pro Brasil. Aí eu preguei na sexta-feira, aquele dia que Deus resolve te ajudar mesmo, né? E a glória de Deus veio, foi um culto maravilhoso. E o pregador do sábado, ele não conseguiu sair daqui do Brasil. E aí o pastor pegou e falou assim, não, troca a passagem deste rapaz aí. E
me deixa ele aqui amanhã. E eu fiquei no sábado. Só que trocaram a passagem já para terça. E tu acredita que deu problema no pregador no domingo também? Olha aí. Aí eu preguei no domingo. E ainda preguei na segunda no encerramento. Que isso, rapaz? Não, é um negócio assim meio que inexplicável, né? Eu fui pregar um dia, tinha mais 3 para pregar. E eu preguei os 4. Só que nesse intervalo lá dos dias, a gente estava lá no mesmo hotel, aí o pastor gostava de passear um pouco, ele queria andar por lá, e andar ele andava bem, para acompanhar o velhinho era difícil, né? Sim. E eu fui com ele, para ele poder ver as coisas, e foi no shopping, foi criando aquela coisa ali, eu servindo, não tinha muita gente lá, estava a esposa e eu ia carregando a bolsa dele. E aí quando nós terminamos o congresso na segunda, aí fomos lá almoçar lá no dia seguinte para poder vir embora à noite pegar o voo. E aí jantamos e quando entramos no carro para vir embora, ele pegou em cima da Ponte Vasco da Gama ali em Portugal. Aí ele pegou e começou a chorar dentro do carro. Aí eu estava sentado atrás, a esposa dele estava sentada na frente, tinha um pastor dirigindo. Aí ele falou assim: ô Elba, eu recebi o tema do congresso. Olha. E chorando, né? Aí ele chorou, aí pegou e falou assim: Alex, ele estava me chamando pelo nome já, né? Uhum. Eu estava segurando a bolsa dele, pensei que ele ia pedir a bolsa. Ele falou assim: ano que vem eu vou te dar uma oportunidade. Uhum. Oh, meu pai, eu chorei também. Cresceu. Aí eu chorei também. Aí ele falava e cumpria mesmo, sabe? Eu fui lá em 2013, isso foi em 2012 que eu tive com ele, fui lá em 2013, preguei, e assim, foi para mim ali os Gideões, até hoje, né? Como eu amo os Gideões, eu falo isso para qualquer um, né? Eu amo Camboriú, eu amo os Gideões, eu amo estar nesse congresso. Quando o pastor Abner ele tem ligado agora, né, poder falar que a gente vai pregar, e ele fala, é tão simples, eu vejo que você tem a data. Eu falei, não, a data do congresso eu já deixo ali, porque eu quero estar com a minha família, eu quero participar, é renovador para mim também. Aí eu preguei em 2013, e aquilo foi um divisor de águas, né? E quando foi em 2014, quando eu preguei em 2013, eu preguei lá no pavilhão, e fui no domingo lá agradecer ele, que ele estava lá no ginásio já, né? Eu preguei lá no pavilhão. Aí ele pregou, falei, preguei, deu tudo bem. Aí ele falou assim, no ginásio em 2013, falou, ano que vem, você vai pregar nesse aqui. Você vai pregar aqui no grande. Tá bom. E ele não esqueceu. Olha. E assim, eu fico até pensando, é Deus quando ele quer nos abençoar, né? Na época ele me deu um horário que era um horário muito assim, era sexta-feira à noite no último horário, e eu tinha acabado de chegar ali. Sim. Na minha ainda inexperiência. Aí ele pegou e tirou alguém que já estava bastante tempo ali e me deu o último horário da sexta. Aquilo estava entupido de gente, eu com frio na barriga, com a perna tremendo. Já era pregador, mas era tudo diferente, né? E aquele dia Deus me ajudou também. Aí em 2014, assim, eu comecei a já não ter mais tempo para nada, para a glória de Deus, né? Glória a Deus. E aí eu venho... Isso já faz 10 anos. Isso já faz 10 anos, né? Então, eu venho tentando cultivar essa semente, fazer as alianças por onde eu passo, deixar o rastro da glória de Deus, mas a forma que aconteceu foi justamente assim. Pastor, sua esposa trouxe um docinho. Trouxe um doce ali para nós, para nós comer. Aí, ó, pastor. Coisa boa. Obrigado, pastora Silmara. Esse... Pastor Alex, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, porque ouvindo você narrando desde o início, mais de 20 anos de ministério, né? Pelo menos aí mais de 10 anos já conhecido a nível de Brasil e até fora, né? Qual foi o momento mais difícil desses 20 anos de ministério e como foi que superou esse momento? O ministério, ele sempre nos traz obstáculos, né? Se você parar para ouvir qualquer homem de Deus, você vai ver que ele não tem só um, mas ele tem muitos momentos difíceis. Toda a história de um homem de Deus, porque nós estamos sempre em construção, né? Eu costumo brincar com meus amigos, tem uma placa no nosso peito, assim, ó, dizendo, estamos em obra.
né? A gente é um canteiro de obras, Deus está trabalhando em nós, então a forma de Deus trabalhar muitas vezes é colocando uma situação dificultosa para nos moldar, para saber como é que nós vamos reagir, para nos aperfeiçoar. Tem problemas que nos assustaram lá atrás, que hoje a gente sabe como lidar e não nos assusta mais como dantes, né? Mas eu acho assim, o momento mais difícil, eu vou conectar a minha vida também, porque faz parte do ministério. No início já de 2015 ali, eu citei 2014, eu comecei a viajar com muita intensidade. Sem parar, e comendo comidas que eu não estava muito acostumado a comer, e saía, perdia muita noite de sono. Tem algum estado no Brasil que tu não foi? Não, eu já fui em todos os estados. Sabe em quantos países já foi, né? Eu posso, quando você vai na Europa, você já vai em 7, 8, 10, né? Então, assim, eu não sei a conta direito, mas já viajei praticamente ali na Europa, já fiquei algum tempo ali fazendo ministrações. E aí eu fiquei nesse ritmo acelerado, vim em casa, vi a família, eu priorizo muito isso também, para não ficar tanto tempo longe, né? Igual aqui, eu tô desde quinta-feira fora, mas amanhã eu tô em casa, vou viajar na quinta novamente. Mas enfim, isso resultou que eu fiquei doente. Começou a me dar uma infecção, eu comecei a sentir uma dor no estômago e aquela coisa. E aí eu fui insistindo, porque eu tinha meus compromissos, tinha as agendas, tinha eventos que eu achava que eram relevantes, que eu queria participar, e eu fui, só que chegou uma hora que a dor ficou insuportável. Chegou um dia que eu não estava conseguindo sair do hotel de tanta dor que eu estava sentindo. Assim, mas uma dor de parto mesmo. Aconteceu até no último instante, foi no Pará. Eu estava pregando, eu não consegui, eu fui e preguei, quando eu voltei para o hotel, mas a dor foi tão intensa que eu não conseguia pôr a roupa para ir para o aeroporto. A dor estava tão intensa que eu não conseguia pegar o telefone para poder chamar alguém. Olha só. Com custo eu peguei o telefone, aí chamei no quarto de um cantor, amigo que estava no evento também. Ele foi lá, me ajudou, era meu amigo, eu tinha intimidade com ele, foi lá, arrumou minha mala e me ajudou a ir para o aeroporto. E eu vim no aeroporto no avião gemendo até o Rio. Fui correndo para o médico, né? E aí foi ali que piorou mais, porque o médico falou que eu podia fazer uma cirurgia e seria coisa rápida, que ele ia usar laser, e eu não tenho tempo para contar tudo aqui. Ele acabou me queimando por dentro, e aí me alastrou mais ainda, aí piorou, aí eu tive que parar ali, fiquei durante 3, 4 meses, mas assim, com risco... 2015. Com risco de morte, né? E aí, a minha esposa já grávida para ganhar neném, e eu esperando... O tão sonhado, né? O tão sonhado, e eu vendo o risco de ter que passar por outra cirurgia e não ver o filho. E assim, sei que foram momentos difíceis, né? E assim, eu só expondo isso aqui, tinha gente que não acreditava que eu estava doente. O pessoal das agendas, que já tinha feito tudo, não, eu sabia que ele não ia vir. Aí o fulano já fez isso. E eu em casa com dor de parto, entendeu? Então, assim, foi um momento muito difícil. Até uma experiência que eu tive, né? 2, 3 meses, se você sumir, só fica os amigos mesmo. É verdade. Né? Se você tiver em evidência, se você já não tiver mais ali à vista, só fica quem realmente te ama. Então, foram 4 meses que eu não tive só doente, eu fui ensinado. Né? Muita coisa se revelou para mim, foi bom para tratar de mim. Reorganizar algumas coisas. Foi bom para me botar o pé no chão, reorganizar. Né? E assim, eu sem plano de saúde na época também, eu tinha ganhado muito, mas acabei perdendo muito, porque eu queria viver, né? Sim. Então você não vê limite, e foi acabando tudo e não tinha mais o que fazer. Né? Aí, graças a Deus, Deus enviou um médico que ficou cuidando de mim, foi ele que me operou novamente, fez a cirurgia, e aí a cirurgia correu tudo bem. Né? Eu lembro quando eu fui entrar nessa hora cirúrgica, eu olhei para ele e falei, doutor, tem risco de morrer? Ele falou, tudo tem risco.
Sei que eu entrei naquela cirurgia, minha esposa ficava desesperada, Grávida. coitada. Grávida, sabe? Ela não conseguiu ir comigo pro hospital. Eu tava com a barriga grandona. E aí um amigo meu me levou, eu não sabia se eu voltava. Olha, Tenso. foi esse momento que foi o mais difícil. Sei que quando eu acordei na sala após cirurgia, eu falei, pô, eu tô vivo. Que alegria. Aí o médico foi lá e falou, cara, deu tudo certo. É só recuperação agora. Não abusa, com cuidado, eu vou te acompanhar. Você vai recuperar, você vai voltar à tua vida normal. E tem muita coisa para acontecer na sua vida ainda. E passaram os meses ali, recuperei, fiquei bem. Quando eu fui viajar de novo, sabe, era um primeiro amor aceso, irmão. Era uma nova oportunidade, né? E já não era o mesmo pastor Alex. Não. Muito mais maduro, Muito mais mais, experiente. muito mais. É aquilo que hoje mesmo, né, foi pregado, né? Como a dor nos faz crescer. Uhum. E Deus sabe como nos melhorar também, né? O que a gente chama de deserto, Deus chama de escola, né? E por aí vai. Tudo nos aperfeiçoando Sim, para a grande missão e grande é projeto. verdade. Vamos caminhando para a reta final? Vamos. Que eu acho que Eu o ia nosso amigo perguntar, tá cansado, né? eu ia perguntar, acabou de pregar agora, já jantamos e tá tarde, mas nós estamos aproveitando aqui a presença do pastor Alex. Quais sonhos, pastor? O que você ainda pensa, almeja, deseja? Tuas aspirações, ministério? Assim, ó, eu sou feliz com o que Deus já fez até aqui, né? Se eu lhe falar que eu tenho um sonho, é só de gastar o resto da minha vida em Deus e na obra dele. Não falo que eu tô cansado porque eu orei para acontecer o que eu vivo hoje, Sim. né? Então eu nunca falo que tô cansado. Quero me gastar mais, quero poder pregar para gente que eu nunca preguei, quero poder estar em lugares que o Senhor quer que eu esteja, entendeu? Eu mesmo tenho um irmão meu, né, que trabalha comigo na nossa agenda já tem praticamente 10 anos, quase que desde o início que Ele começou. é teu secretário. Na verdade ele é um irmão, cara. Ele é um irmão. E assim, ele sabe que eu não faço corpo mole. Eu entro no barco, eu vou na charrete, No interior. eu vou no interior, entendeu? Ele sabe que eu não meço se tem 10, se tem 20, se tem 30, se tem 50, entendeu? Eu vou lá, a gente é flexível, eu quero pregar para pessoas que o Senhor quer que eu esteja ali naquele ambiente. Agora mesmo, semana que vem, eu vou lá no Marajó. Eu vou pregar na quinta-feira em São Paulo e vou pregar no Marajó na sexta. Então, chega ali, entra num barco, passa aquele rio, né? O lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. Sempre. Né? Sempre. A gente pode estar aqui, tranquilão aqui, um lugar que parece seguro, não é? E esses lugares, o barco, o navio, tem até navio lá para ir para o Marajó, né? E é ali, se você está no propósito, é ali que Deus ele vai te garantir. Então, o meu sonho, pastor Abner, eu falo que é isso, é gastar minha vida, não me desviar do propósito. Tudo que eu pedi para Deus no início do ministério, Ele já me fez viver. Glória a Deus. Ele já me fez viver, eu sou feliz. Hoje eu vivo de Deus e para Deus. Né? Hoje é Ele que eu brincando com todo respeito ao Abba, né? Ele é o patrão, né? É Ele que manda o sustento. Né? Então, meu desejo é, até o final, gastar a vida nele, ser exemplo para uma geração que está chegando, né? Novos pregadores que estão surgindo. Eu passo por aí, eu vejo gente pregando, mas pregando com a sabedoria, com dinamismo. Eu falo, meu Deus, se essa gente tiver um norte, tiver um pastor, tiver um referencial, vai longe e vai incendiar a nação. Né? Então, eu quero ser essa referência para os mais novos. Né? Eu comecei a pregar há 20 anos atrás e já tinha bebê que hoje está pregando. Né? Então, eu não tenho nada específico, eu quero estar nele. Que assim seja, pastor. Um lugar que você foi que marcou muito a sua vida? Meu Deus, são muitos, né? Mas o lugar que eu fui que marcou a minha vida positivamente, você nem pensar, né? Camboriú.
Hoje o pastor Alex deu alguns testemunhos, inclusive da ida dele a Angola, que também foi um lugar, creio que, além de Forte, Camboriú, né? além dos Gideões, né? É muito forte a igreja lá e o fervor dos irmãos, né? Eu E queria depois saber... o povo vai assistir a pregação no canal aqui da The Blue, né? E vai ver o testemunho completo, né? Que É isso foi mesmo. Fica a ministrado. sugestão, vai É. lá e assiste a mensagem do pastor Alex Gonçalves. Gente, a África está, né? Eu fui a primeira vez em 2012, lá igual eu falei hoje aqui, mas a África está incendiada com o poder de Deus. Glória a Vive, Deus. né? Um avivamento. Vive um avivamento. Os princípios falam muito alto, eles respeitam muito os princípios, né? Tanto quanto eu falei aqui, o da honra, a aceitação, o culto, a glória de Deus. A África Temor a Deus. hoje é um referencial. A entrega deles, né? Eu encontrei na África uma vez os nossos amados angolanos que vão ter acesso, né? Que eu tenho um pessoal que me segue lá na página, vou repostar também o podcast. Eu encontrei lá na África, em uma das viagens, um ancião que ele é um dos fundadores da Assembleia de Deus em Angola, que é o Pai Abraão. Ele acho que dá beirando uns 100 anos, já passou um pouquinho. Aí ele falou para mim assim, eu ainda jejuo 70 dias, meu filho. Entendeu? Eu jejuo 70 dias. Então, assim, fala e a glória de Deus já te pega, né? Pastor Francisco, que é o presidente da convenção, que pai amável, que homem de Deus, sabe? Que referência. Tem muitos pregadores também. Eu pensei que eles precisavam importar pregadores do Brasil, mas tem pregadores lá que nós não temos no Brasil. É um dinamismo. Eles devem vir num tacho de azeite, né? Como o pastor Ismael também, que é um pastor de uma grande igreja, recebeu o nosso presidente, pastor Gilmar lá, que é pastor de uma igreja... Quase esteve conosco aqui esse ano, não? Isso. Deu choque de agenda. E ele falou que esse próximo ano agora não vai falhar, não. Mas olha, pastor Ismael, outros pregadores que eu posso citar lá Sadraque. O Sadraque, quem vai pesquisa lá o Sadraque na África. Edgar Manuel, pastor Neves Souza. Pastor Neves Souza, inclusive, vai pregar em Camboriú. Mas assim, são avivalistas. Mas muita palavra de Deus e muita unção. Ele jejuam 2 semanas para pregar. É assim, uma coisa que o Brasil viveu há alguns anos atrás, que hoje para eles lá é algo comum ainda. Entendeu? Então, que lugar, que ambiente. Um lugar que o senhor deseja conhecer. Um lugar que eu desejo conhecer. Eu desejo conhecer os Estados Unidos, que eu ainda não fui. Né? É mesmo? Não fui nos Estados Unidos. Teve Inclusive, Jerusalém já? Não, também não. Eu ia falar Jerusalém no segundo lugar agora. É mesmo? Ou sabe que o pastor Lediel é uma guia, né? Um guia religioso. Ele dirige algumas caravanas. E o pastor Alex, ele não quis ir com a gente. Não é isso não, pastor. Foi convidado? Várias vezes. É porque estava em guerra, né? O pastor Alex não quis ir. É porque estava em guerra. Passado, não quis ir com Tava caindo os mísseis na região. Foi bom. Porque, assim... Agora eu descobri. A guerra tá em Gaza e tá lá no norte, né? Mas assim, eu já guiei algumas caravanas. Essa do pastor Gilmar que a gente guiou foi excelente porque justamente a questão da guerra fez com que muitos grupos desistissem. Então, assim, a gente pôde aproveitar muito melhor. Exploramos os lugares praticamente, né? Sem fila. Sem fila. A gente teve exclusividade, assim. Então, teve um plus a mais, né? Mas uma próxima vamos estar Não, eu vou. E com o pastor Zilmar também, o pastor Abner é um privilégio. Agora, o lugar que eu quero conhecer é os Estados Unidos, porque eu tenho muitos amigos lá, né? Já fez o visto? Não, inclusive eu dei entrada agora. Né? Eu acredito que lá, dando tudo certo, lá para agosto, setembro, já deve estar na mão já. E eu tenho muitos convites que já me convidaram para poder ir lá, só que sem o visto não dá para entrar. E Jerusalém também, que é um lugar especial, né? Quem vai e volta e me explica algumas coisas, eu quero ir lá também. Não só para visitar, mas para estudar. Né? Eu falei isso até com a minha esposa na semana passada. Eu quero ir lá, eu quero viver aquele momento, eu quero estudar,
falar com mais propriedade ainda, porque você pisou no lugar. E amplia, né? Conhecimento geográfico, cultural, né? Climático, tudo isso influencia muito na hora da pregação. Sim, com certeza. Você ter o contato visual, né, com o ambiente. E, por exemplo, eu ouvi, um minuto eu resumo isso aqui. Eu ouvi um sábio falar, né, que contou para alguém que foi lá em Jerusalém, que naquela multiplicação dos pães e peixes ali, que está na escritura que Jesus ele multiplica os 5 pães e 2 peixes, e aí em Israel tinha um rabino lá que explicou bem porque no local onde acontecer esse milagre, eles viram uma placa lá que estava escrito assim, ó, aqui foi multiplicado 4 pães e 2 peixes. Nós vimos isso. Viu lá? Eu estive dentro dessa igreja. É. E tá escrito isso. E aí ele pegou e falou, mas como 4? Se na Bíblia tá 5. Aí falou assim, não, porque o 5º pão é o pão da vida. E só tem multiplicação quando ele está. Nós estivemos lá, o pastor Lidiel estava nos guiando lá. Estivemos nessa então, igreja. Assim, quando eu escutei aquilo ali, eu falei, meu Deus, se ele escutou isso aí lá, o que é que eu não vou escutar? Eu vou com um caderno. Né? Então, assim, eu quero ir lá para poder ter essas experiências. Porque a gente conhece o texto, né? E mais de 20 anos ouvindo, estudando, pregando, né? Estando lá. Não, mas na próxima eu já tô dentro. Eu iria nessa, só que eu falei, meu Deus, foi um pouco em cima também, porque eu já tava com um monte de compromisso, né? Eu ia ter que desmarcar um monte de coisa. Eu acho que a esposa, qual é o nome da esposa? Érica. Acho que a Érica diz, não, é melhor você não, mas pior, ela bota fogo pra ir. Não, vamos, eu falei, minha filha tá em guerra. Eu liguei pro pastor Alex, pressa. eu falei, vamos lá, o pastor Lidiel vai dirigir, o papai vai estar. Mas ele vai em novembro agora. Tá novembro convidado. agora? Vamos levar mais uns lá. Olha aí, uma oportunidade. Mais uma? Caminhando para a reta final, pastor, que alegria tê-lo com a gente. Mas nós queremos que você deixe pelo menos 2 palavras, né? Uma palavra pastoral para todos que nos estão assistindo, né? E uma segunda palavra para aqueles que têm o senhor como uma inspiração, que também sonham em ser pregadores, jovens pregadores, que estão iniciando. Essas 2 palavras. Eu tenho um versículo pessoal que eu carrego ele comigo e eu já chorei bastante meditando nesse versículo, né? É um versículo que eu tenho ele comigo desde o início da minha caminhada, que é aos Filipenses 1:6, quando Paulo diz assim, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de terminar ou aperfeiçoar, né? A palavra ali é terminar, até o dia de Cristo. Então, assim, às vezes a gente começa e tá tudo tão embaçado, tá tudo tão complicado, os sonhos do início, o coração queimando, você só não encontra a porta, você só não sabe como você vai fazer para chegar. Mas eu costumo dizer que o propósito, ele é como um filho, ele te incomoda de madrugada, né? Ele mexe com você, até nascer você fica meio enjoado, né? Nada para você tá bom. O propósito, ele te faz ver antes de acontecer. Só você vê. Você vê o dia sem possibilidade daquele dia acontecer. Você vê você chegando, mas se você olhar o que pode te conduzir até lá, você vai esquecer, porque você não tem possibilidade de chegar até lá. Então, assim, esse versículo, ele sempre mexeu muito comigo. Quem começou, termina. Mesmo contra as suas possibilidades. Aquele que começou a fazer, se você não sair da rota, ele vai terminar a obra que ele tem na sua vida. Ele é fiel, ele não tem histórico de falhas. Nunca falhou. Então, pessoal que está nos ouvindo, sei que tem gente aí que o propósito queima, a chama arde, né? Já se viu fazendo, já se viu chegando. E isso é na vida secular, na vida ministerial. Já se viu casando, já se viu conquistando, já se viu pregando, já se viu fazendo aquilo que realmente nasceu para fazer, só não vê possibilidade. Deus, ele vai desembaçando as coisas no caminho. Como ele disse a Abrão,
Ele disse, sai-te da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Não adianta que Deus não explique o caminho. Ele não diz, a terra está aqui, é essa terra. Não, eu vou te mostrar. Primeiro você obedece e eu vou te mostrar. Aí cabe a você aceitar a proposta de Deus ou não, né? Aí no meio do caminho ele vai te fortalecendo, você pensa que não vai acontecer. Aí 25 anos depois ele vem para Abrão e começa a cumprir. Dando um filho, né? Depois perde o filho, vai entender Deus. Mas está tudo de pé. Está tudo de pé, porque aquele que começou, ele é fiel para terminar. Desse jeito. Glória a Deus. Amém. Pastor Abner, suas Meus considerações. amigos, que bom poder ter ouvido um pouquinho mais aqui o pastor Alex. Como disse já o pastor Lediel, vai lá, assiste a mensagem dele. Foi um culto abençoado, poderosíssimo. Almas aceitaram a Jesus e você vai ser edificado. Compartilhe esse material, como já disse no início, e minha gratidão por ter recebido aqui meu amigo, pastor Alex Gonçalves. Quero já estender o convite para voltar, pastor. Espero que tenha gostado, espero que tenha se sentido em casa. E os homens de honra agradecem o aceite. Eu sei que o senhor estava desde quinta? Desde quinta. E mesmo assim estendeu a agenda para nos atender. Muito obrigado. Um forte abraço. Que Deus abençoe você, sua família. Que Deus fique contigo. Amém. E assim nós finalizamos essa conversa tão abençoada, esse podcast. Quero também incentivar você, não deixe de seguir a AD Blue, seja no YouTube, seja no Instagram, e também as redes sociais do pastor Alex Gonçalves, Instagram. Tem o YouTube também, pastor? Tem PR, Alex Gonçalves, o Instagram. O YouTube é Pastor Alex Gonçalves. O YouTube é um novo canal, né? Já está com alguns inscritos lá. Vai lá, ajuda a gente. Segue lá. Só para finalizar aqui, pastor Lidiel, perguntou se eu me senti bem na AD Blue. Que igreja maravilhosa, gente. Que lugar, que ambiente. Pastor Nilton, todos os pastores, pastor Lidiel, pastor Abner, os homens de honra, é um lugar para você morar. Tá bom? Amém. Obrigado, gente. Sempre, tá, uma honra para mim. E que Deus te abençoe, que você possa ter aprendido um pouco e colocou aí no seu coração algumas das lições que nós compartilhamos aqui. Coloque em prática isso e viva os propósitos de Deus também na sua vida. Até a próxima. Fique ligado aí no canal The Blue, porque sempre tem um conteúdo para edificar a sua vida. Que o Senhor seja contigo.